Amados, o profeta Abacuque, no capítulo 3, tem uma das orações mais belas que eu conheço na Escritura Sagrada. E é essa oração que nós vamos cantar agora. Essa oração de Abacuque fala de confiança. Fala de que o nosso Deus é um Deus que está acima de toda e qualquer circunstância. Nós não servimos a Deus pelo que Ele faz, mas servimos a Deus pelo que Ele é. Amém? E ainda que a figueira não floresça, ainda que tudo aparentemente esteja fora do lugar, nós continuamos confiando num Deus que tem o controle de todas as coisas. Amém? Diga isso para quem está do seu lado: Deus tem o controle de todas as coisas. Aleluia. Tu és minha porção, Tu és a minha herança, Tu és o meu consolo nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em seus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Tu és a minha porção, Tu és a minha herança, Tu és o meu socorro em dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em seus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ele é Deus para todo sempre.
Apocalipse 20. Vamos ler do versículo 1 ao 6. Apocalipse 20, de 1 ao 6. Vi descer do céu um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs um selo sobre ele para assim impedi-lo de enganar as nações até que terminassem os 1000 anos. Depois disso é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Vi tronos em que se assentaram aqueles a quem havia sido dada autoridade para julgar. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta, nem a sua imagem, e não tinham recebido a sua marca na testa nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O restante dos mortos não voltou a viver até se completarem os 1000 anos. Essa é a primeira ressurreição. Felizes e santos os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com Ele durante 1000 anos. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Fala agora ao nosso coração. É o que nós pedimos no nome de Jesus. Amém? Os irmãos podem sentar? Irmãos, hoje eu vou dar continuidade ao estudo sobre o livro de Apocalipse. Nós começamos esse estudo algumas quartas-feiras atrás e eu creio que hoje a gente termina. Eu acho que hoje dá para terminar esse estudo. Como eu falei para os irmãos no início, não é um estudo, nós não estamos nos detendo nos detalhes do livro de Apocalipse, porque são muitos detalhes. Nós estamos nos detendo nas lições principais que o livro de Apocalipse tem para nos ensinar. Quarta-feira passada, nós estudamos o capítulo 19, ou melhor, o capítulo 18 e o capítulo 19. Muitos irmãos não estavam aqui, porque ficaram com medo do apagão, não foi? Tínhamos poucos irmãos aqui na quarta-feira passada, mas nós tivemos o culto, viu? Tivemos o culto. E eu falei na quarta-feira passada, para os irmãos que estavam aqui, sobre 2 assuntos. Nós falamos sobre a queda da grande Babilônia e falamos também da grande prostituta. E vimos o seguinte: a grande prostituta mencionada aí no capítulo 18, né, no 17, e a grande Babilônia no capítulo 18, correspondem, né, a prostituta corresponde à religião que vai haver na grande tribulação, porque nós vimos que vai ter só uma religião na grande tribulação, que é a religião que vai adorar o diabo, né, que vai adorar Satanás. Só vai ter uma religião. O anticristo não vai permitir que existam várias religiões na grande tribulação. Só vai permitir que haja uma, não é verdade? Satanás só vai permitir que haja uma religião, que vai ser o chefe dessa grande religião, vai ser o anticristo, e o falso profeta, né? Os dois vão estar trabalhando juntos, unidos. E vimos também que a grande Babilônia é provavelmente, e que o capítulo 19 narra, né, a destruição dessa grande Babilônia. Nós vimos que provavelmente vai ser uma cidade construída por Satanás, né? Satanás, através do anticristo, vai construir uma cidade onde ele vai ser adorado, né? O anticristo, Satanás, eles vão ser ali adorados.
Então, a grande Babilônia, ela vai cair, né? Deus vai destruir a grande Babilônia. Mas o que acontece, irmãos, depois disso, né? O que acontece depois da grande tribulação? A grande tribulação nós já vimos que vai durar 7 anos. 7 anos. Nós vimos que a igreja, provavelmente, não vai passar pela grande tribulação, porque o que é que vai acontecer com a igreja? Ela vai ser arrebatada. Antes da grande tribulação, ela vai ser arrebatada. A grande tribulação vai durar 7 anos. No final da grande tribulação acontecerá uma batalha. As nações se voltarão contra Deus, querendo guerrear contra Deus. Serão todas as nações vencidas. E aí, no final da grande tribulação, Deus vai estabelecer o milênio. E é sobre o milênio que nós vamos estudar nessa noite. O capítulo 20, irmãos, de Apocalipse, fala sobre o milênio. Eu não sei se você já tinha ouvido falar desse termo, milênio, ou dessa doutrina, milênio. Mas é uma doutrina muito importante e ao mesmo tempo muito controvertida, essa doutrina do milênio. Existem muitas questões acerca do milênio. Então nós vamos aqui passar para os irmãos algumas dessas questões e aquilo que nós podemos afirmar, baseados na Bíblia, a respeito do milênio. Primeiro vamos definir o que é que significa a palavra milênio. Você sabe o que é que significa? Se você for no dicionário, é muito fácil, né? A palavra milênio significa 1000 anos, ou período de 1000 anos. Se você for reparar, irmãos, nessa leitura que nós fizemos aqui no início, até o versículo 7, é porque nós só lemos até o versículo 6, não foi? Mas se você ler até o versículo 7, você vai encontrar o termo 1000 anos 6 vezes. 6 vezes o termo 1000 anos, a palavra 1000 anos, aparece aqui no início do capítulo 20 de Apocalipse. Aparece 6 vezes o termo 1000 anos. Então, o sentido gramatical da palavra milênio é período de 1000 anos, ou espaço de tempo que corresponde a 1000 anos. Agora, qual é o sentido bíblico? Quando aparece esse termo 1000 anos aqui em Apocalipse 20, quer dizer o quê? O que é que quer dizer milênio ou 1000 anos aqui no livro, no capítulo 20 de Apocalipse? Irmãos, o sentido bíblico de milênio é o seguinte: milênio ou 1000 anos, mesma coisa, é o período de tempo no qual Jesus estará reinando na terra. Vou repetir. Nós cremos que é o período de tempo que Jesus Cristo estará reinando na terra. Nós sabemos, irmãos, que no momento Cristo não reina na terra. Ele não está reinando na terra. Quem é o Deus desse século, no momento? Hein? Quem é o Deus desse século? A Bíblia fala, irmãos, quem é o Deus desse século? Satanás. Ele é o Deus desse século. Ele está dominando hoje as nações. Claro que ele faz isso com a permissão de Deus. Nós já vimos nesse estudo de Apocalipse que tudo que está acontecendo aqui em Apocalipse é com a permissão de Deus. Tudo que está acontecendo é com a permissão de Deus. Então, o milênio, irmãos, é esse período que Jesus vai estar reinando na terra, e é o período também que precede a eternidade. A Bíblia diz que nós vamos passar toda a eternidade com Deus, amém? Nós vamos passar toda a eternidade com Deus, mas nós cremos que antes de entrarmos com Deus na eternidade, haverá primeiro esse período chamado milênio, que é um período de tempo no qual Jesus vai estar reinando aqui na terra. Com relação, irmãos, a essa doutrina ou essa crença
de muitos cristãos, de milhares, de centenas de cristãos, ou de todos os cristãos praticamente, de que haverá um período de governo de Cristo aqui na terra. Com relação a essa doutrina, existem 3 interpretações, e eu vou passar aqui as 3, para que os irmãos tenham consciência das 3, e saibam das 3. Existe uma interpretação que é chamada de amilenismo. Olha o nome aí, amilenismo. Sabe o que é que significa amilenismo? Amilenismo significa que não haverá milênio. Tem alguns cristãos que acreditam e que dizem que não haverá milênio. Ou seja, não haverá um reinado literal de 1000 anos de Cristo aqui na terra. Os defensores dessa interpretação, eles dizem o seguinte: não, Apocalipse capítulo 20 tem que ser entendido não literalmente, mas tem que ser interpretado de forma espiritual. Então, 1000 anos é um sentido espiritual. Esse reinado de Cristo que Apocalipse está mencionando, não é um reinado literal, mas é um reinado espiritual. É Cristo reinando no seu coração. E o período de 1000 anos é um período que não significa necessariamente 1000 anos, mas é um tempo figurado também, é um período de tempo que Jesus reina no coração do ser humano. Então, existe essa interpretação, ok? Agora tem uma outra interpretação que nós chamamos, que é chamado de pós-milenismo. Pós-milenismo. O que é que diz essa interpretação? Diz o seguinte: que nós já estamos no milênio, que o que está narrado aqui em Apocalipse já está acontecendo. Essa corrente de opinião acredita que o milênio é literal, não é que Apocalipse 20 não é linguagem figurada, mas é uma linguagem literal, mas que o milênio não vai acontecer, ele já está acontecendo. Essa corrente de opinião diz o seguinte: que o milênio começou quando Jesus ressuscitou, e ele está durando até os dias de hoje. Ou seja, nós estamos vivendo no milênio. Segundo essa teoria, embora, irmãos, essa teoria ela não é muito, já foi muito aceita antigamente, mas hoje ela não é muito aceita. Sabe por quê? Pela seguinte razão: porque segundo essa teoria, o mundo ele vai melhorar gradativamente, vai melhorar até a volta de Jesus. E quando Jesus voltar, esse mundo vai estar uma maravilha. Ou seja, que a igreja vai crescer cada dia mais, vai se desenvolver cada dia mais, as pessoas vão aceitar Jesus cada vez mais, e com isso a sociedade vai mudar para melhor, vai melhorando, vai se aperfeiçoando, até chegar àquele estado em que Deus quer que a sociedade esteja, que o mundo esteja. E aí Jesus volta. Esse é o pós-milenismo. Essa teoria diz que o mundo vai desfrutar, esse mundo onde nós estamos vivendo, vai desfrutar de um longo período de paz, de justiça e de fé. Irmãos, essa teoria ela está enfraquecida nos dias atuais, ou ela já vem enfraquecendo, né, há muito tempo, pela constatação da realidade que o mundo hoje vive. Eu vou fazer uma pergunta para os irmãos. Os irmãos acham que o mundo está melhorando ou está piorando? Piorando. O homem está cada vez pior. Irmãos, o homem está ficando cada vez pior. Olha o que aconteceu hoje, irmãos. Houve um assassinato ali na Liberdade. Mataram um homem dentro de um carro.
Ali ele estava passando pela liberdade ali, e chegou uma moto, matou ele. Irmãos, sabe o que as pessoas fizeram? O homem estava com o carro cheio de compra. Irmãos, levaram todas as compras do homem. O homem morto lá, dentro do carro. A turma lá foi, cada um foi e pegou sua sacola. Sua não, né? Era do homem lá. Roubaram, irmãos, o morto. Aí eu pergunto, está melhorando ou está piorando? Piorando, irmãos. Então essa corrente falha muito nisso. Essa corrente estava muito forte antes das duas primeiras guerras mundiais, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Porque, irmãos, quando iniciou o ano de 1900, né, todo mundo tinha essa opinião, o mundo está melhorando, havia muito otimismo, o mundo está melhorando, aí veio a Primeira Guerra Mundial, depois veio a Segunda. Que melhor é essa, irmão? Que melhor é essa? O pessoal está se matando aí. Então, o pós-milenismo, que diz que o mundo vai estar melhorando, vai até, irmãos, de encontro ao que Paulo disse lá em 2 Timóteo 3, 1, 7. Vamos ver o que é que Paulo disse em 2 Timóteo 3, 1, 7? Pode botar aí. Tem aí? Já está aí? Saiba disso. Nos últimos dias sobrevirão o quê? Tempos terríveis. Não tempos melhores, tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo a aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se também destes. São estes os que se introduzem pelas casas e conquistam mulherzinhas sobrecarregadas de pecados, as quais deixam levar por toda espécie de desejos. Elas estão sempre aprendendo, mas não conseguem nunca chegar ao conhecimento da verdade. Então, irmãos, o mundo não está melhorando, o mundo está piorando. E outra coisa, irmãos, no início do capítulo 20, está escrito que Satanás, ele foi o quê? Acorrentado, não é isso? Um anjo, João viu um anjo descendo do céu, talvez seja Miguel, né, esse anjo, o anjo das batalhas. Um anjo que desceu do céu, tinha a chave do abismo e uma grande corrente, acorrentou a serpente, acorrentou Satanás e lançou no abismo. Olha, irmãos, se nós já estamos no milênio e Satanás está preso, imagine se ele tivesse solto. É como disse um pastor: olha, se Satanás está acorrentado, essa corrente deve ser bem grande, porque o que ele anda fazendo, irmão, na terra, é claro, irmãos, a ação do diabo hoje é muito clara, não tem como negar. Quem que pode negar, irmãos, que o diabo está aí agindo com toda a ferocidade? Ele está furioso, irmão. Então, como é que a gente pode já estar no milênio, com tudo isso acontecendo? Satanás, eu acredito, irmão, que Satanás não está preso ainda não. Ele vai ser preso ainda. Eu creio que o que está escrito aqui em Apocalipse 20 ainda vai acontecer. Mas segundo o pós-milenismo, isso já está acontecendo. Ou seja, Satanás já está preso, já estamos no milênio. Eu não acredito muito não, irmãos. Porque, como eu disse, né, as coisas estão piorando. Paulo disse que as coisas iam piorar. E eu não estou vendo melhora nenhuma em nada, irmãos. Não está nada melhorando. O mundo só está piorando. E existe a terceira corrente, que é a pré-milenista ou pré-milenismo, que diz assim, que ensina que após a grande tribulação, Cristo voltará à terra para governá-la durante o período de 1000 anos.
Nesse período, a terra experimentará paz, harmonia, justiça, como jamais experimentou até agora. Essa posição, irmãos, o pré-milenismo, é a posição mais antiga, a opinião mais antiga da igreja. E é, no meu entendimento, a mais correta. No meu entendimento, é a mais correta. Então, o pré-milenismo ensina que Jesus vai voltar depois da grande tribulação. Ele vai vir aqui à terra e implantar o reino dele aqui na terra. Vai implantar o reino dele aqui na terra. Agora, irmãos, nós devemos sempre pensar o seguinte: não é porque as pessoas pensam diferente da gente que eu não vou considerá-las como minhas irmãs, ou vou brigar por causa disso. É como eu falei, tem 3 o quê? Correntes: a milenista, pós e pré. A gente vai brigar por causa disso? Eu vou dizer que meu irmão amilenista não é meu irmão? Não, de maneira nenhuma. Eu vou dizer que o pós-milenista não é meu irmão? Não vou dizer não. Vou dizer que ele é um herege? Também não vou dizer não, irmãos, de maneira nenhuma. Cada um tem que ter a sua opinião, não é verdade? E respeitar a opinião do próximo, do nosso irmão em Cristo, porque todos, sejam amilenista, pós e pré, se for crente, vai morar no céu. Amém? Glória a Deus. Mas a opinião, irmãos, a minha posição é a pré-milenista. Vamos ver então, pastor, e só em Apocalipse 20 é que fala do milênio? Não, irmãos. Apesar dessa palavra, milênio, só aparecer em Apocalipse 20, ou melhor, a palavra 1000 anos, porque a palavra milênio não aparece em Apocalipse, mas vimos o quê? Que milênio é o quê? 1000 anos é o quê? Milênio, não é a mesma coisa. Então, aparece a palavra, o termo 1000 anos. Nós vamos ver, irmãos, que no Antigo Testamento existem alguns textos da Bíblia, alguns textos da palavra, inclusive profecias, que ainda não aconteceram, são profecias, principalmente a respeito de Israel. E o milênio, irmãos, tem muito a ver com Israel, viu? A nação de Israel. A gente vai ver isso daqui a pouco. O milênio tem muito a ver com a nação de Israel. Tem muitas profecias lá em Isaías, Zacarias, Jeremias, Miqueias. Profecias que ainda não foram cumpridas e que se referem a coisas que tem que acontecer aqui na terra e com Jerusalém. Que tem que ser aqui na terra, não é no céu, é aqui na terra e que envolve Jerusalém. Vamos ver alguma dessas profecias? Vamos começar com Zacarias 8:3. Olha essa profecia em Zacarias. Assim diz o Senhor: estou voltando para Sião e habitarei em Jerusalém. Então Jerusalém será chamada cidade da verdade, e o monte do Senhor dos exércitos será chamada monte sagrado. Nós entendemos aqui, irmãos, essa palavra literal, viu? Literalmente. E não de maneira figurada. Até porque tem outros textos que a gente vai ver, e que são até mais claros do que esse, quando Deus está falando, Jesus está falando, que vai voltar aqui a essa terra. Vamos ver? Vamos continuar em Zacarias? Zacarias 14, 9-11. O Senhor será rei de toda a terra. Naquele dia haverá um só Senhor, e o seu nome será o único nome. A terra toda de Gebá até Rimon, ao sul de Jerusalém, será semelhante a Arabá. Mas Jerusalém será restabelecida e permanecerá em seu lugar, desde a porta de Benjamim até o lugar da primeira porta, até a porta da esquina, e desde a torre de Hananel até os lagares do rei. Será habitada, nunca mais será destruída. Jerusalém estará segura. Essa é uma outra profecia, a respeito de Jerusalém, que não se cumpriu ainda não.
Da maneira como está aqui, ainda não se cumpriu. Vamos agora para o profeta Isaías. Isaías 2, 1 a 5. Foi isso que Isaías, filho de Amós, viu a respeito de Judá e de Jerusalém. Nos últimos dias, o monte do templo do Senhor será estabelecido como o principal, será elevado acima das colinas, e todas as nações correrão para ele. Virão muitos povos e dirão: venham, subamos ao monte do Senhor, ao templo do Deus de Jacó, para que ele nos ensine os seus caminhos, e assim andemos em suas veredas. Pois a lei sairá de Sião, de Jerusalém virá a palavra do Senhor. Ele julgará entre as nações e resolverá contendas de muitos povos. Eles farão de suas espadas arados e de suas lanças foices. Uma nação não mais pegará em armas para atacar outra nação. Elas jamais tornarão a preparar-se para a guerra. Venha, ó descendência de Jacó, andemos na luz do Senhor. Irmãos, isso nunca aconteceu na história de Israel, na história da humanidade. Isso aqui, que está escrito aqui: uma nação não pegará mais em armas para atacar outra nação. Elas jamais tornarão a se preparar para a guerra. Quando é que foi que isso aconteceu na história da humanidade? Nunca. Nunca isso aconteceu. Se não aconteceu, é porque ainda vai. E se vai acontecer, é aqui na terra ainda, né? Então, os estudiosos do Apocalipse acreditam que essa profecia, e as que nós já lemos, vai acontecer no milênio. Mas tem mais. Vamos ver Isaías 65, 25. Olha essa profecia aqui, irmãos. Olha essa profecia. O lobo e o cordeiro comerão juntos. Quem já viu o lobo e o cordeiro comendo junto, irmão? Só aconteceu isso no Jardim do Éden. Lá eles comiam junto. Mas, irmãos, o lobo e o cordeiro comer junto? Não. Sabe o que acontece hoje? O lobo come o cordeiro. Vai, o cordeiro vai chegar lá aí. O lobo vai comer o cordeiro. Mas aqui está dizendo que o lobo e o cordeiro... O leão comerá feno com quem? Com o boi. Olha, vão ficar amigos, o leão e o boi. Mas o pó será a comida da serpente. Não farão nem mal, nem destruição em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Olha. Essa profecia, irmão, já se cumpriu? Não se cumpriu não. Pelo que consta, ninguém nunca viu isso aqui. Depois que o homem foi expulso do Éden, isso aqui nunca mais aconteceu. Olha. Vamos para Isaías 11, 6 a 9. O lobo viverá com o cordeiro. O leopardo se deitará com o bode. E o bezerro, o leão e o novilho gordo pastarão juntos. E uma os guiará. A vaca se alimentará com o urso. Olha. Seus filhotes se deitarão juntos. E o leão comerá palha com o boi. A criancinha brincará perto do esconderijo da cobra. Vai brincar agora para ver. A criança colocará a mão no ninho da víbora. Vai colocar agora para ver. Ninguém fará nenhum mal, nem destruirá coisa alguma em todo o meu santo monte. Pois a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Amém? Palmas para Jesus. Glória a Deus. Irmãos, a gente está vendo isso acontecer agora? Você viu alguém aí fazendo isso aqui acontecer? Se você vê, me diga, viu, pastor? Em tal lugar, em tal cidade tem isso aqui, viu? Eu vou lá correndo para ver isso, né? Eu vou lá correndo para você me dizer onde é que está acontecendo isso aqui. Que cidade é? Se é no Brasil, se é na China, se é no Japão. Eu vou lá só para ver esse quadro aqui, porque não tem, irmão. Isso aqui vai ser nós acreditamos no milênio, que vai acontecer, né? Isso aqui. Olha. Qual é o próximo texto que a gente vai ler? Acho que é Jeremias, né? Jeremias agora. Vamos para Jeremias.
Quando vocês aumentarem e se multiplicarem na sua terra, naqueles dias, declara o Senhor, não dirão mais, a arca da aliança do Senhor. Não pensarão mais nisso, nem se lembrarão dela. Não sentirão sua falta, nem será feita outra arca. Naquela época chamarão Jerusalém o trono do Senhor. E todas as nações se reunirão para honrar o nome do Senhor em Jerusalém. Não mais viverão segundo a obstinação de seus corações para fazer o mal. Irmãos, parece que Jerusalém, no milênio, vai ser o centro de adoração, viu? Todas as nações do mundo vão se dirigir a Jerusalém para adorar a Deus, para adorar Jesus. Olha, pelo que está escrito aqui nessas profecias, irmãos. Vamos ver Miqueias 4, 1-4. Miqueias agora. Miqueias, capítulo 4, versículo 1-4. Nos últimos dias acontecerá que o monte do templo do Senhor será estabelecido como principal entre os montes, e se elevará acima das colinas, e os povos a ela acorrerão. Muitas nações virão dizendo, olha aí, muitas nações virão dizendo, venham, subamos ao monte do Senhor, ao templo do Deus de Jacó. Ele nos ensinará os seus caminhos, para que andemos nas suas veredas. Pois a lei virá de Sião, a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre muitos povos e resolverá contenda entre as nações poderosas e distantes. Das suas espadas farão arados, das suas lanças foices. Nenhuma nação erguerá espada contra outra, e não aprenderão mais a guerra. Todo homem poderá sentar-se debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, e ninguém os incomodará, pois assim falou o Senhor dos Exércitos. Ou seja, no milênio não vai ter guerra, não vai ter confusão, não vai ter. Deus não vai permitir, vai estar reinando na terra, Jesus vai estar reinando. E no milênio, irmãos, ele vai governar com vara de ferro, viu? Não tem para onde correr. Vara de ferro. Então, haverá essas profecias, irmãos, todas elas que nós lemos, lemos profecias em Zacarias, Isaías, Jeremias, Miqueias, todas elas, como os irmãos viram, não se cumpriram ainda. Mas agora, irmão, profecia tem que se cumprir? Tem. Nenhuma profecia da Bíblia pode ficar sem ser cumprida, irmão. Todas elas têm que ser cumpridas. Se ainda não se cumpriram, vão se cumprir. E está dito aqui que elas vão se cumprir aonde? Na terra. Não é no céu, é na terra que elas têm que ser cumpridas. E vai ter que ser num período de paz, de harmonia, né? Então nós entendemos que essas profecias se referem aos 1000 anos de Apocalipse, capítulo 20. Pastor, sim, e no Novo Testamento? Tem alguma coisa, além do livro de Apocalipse, tem alguma coisa que fala sobre esses 1000 anos? Tem sim, a gente vai ver. Agora, irmão, só voltando um pouquinho a essa questão, nós falamos que o milênio tem muito a ver com os judeus, não é verdade? Irmãos, nunca tantos judeus estão voltando para Jerusalém como agora. Está havendo um êxodo para Jerusalém, irmãos. Tudo que é judeu, que mora em toda a parte do mundo, eles estão voltando para Jerusalém. Sabe por quê? Porque eles acreditam que Deus vai estabelecer um governo na terra. E esse governo, a sede desse governo será em Jerusalém. Por isso que todo judeu devoto, ele está procurando, se ele mora na Europa, se ele mora fora de Israel, ele está procurando voltar para Israel. Porque ele acredita, o judeu devoto, ele acredita que está perto a volta do Messias. Eles só não sabem que o Messias é Jesus, né? Mas eles acreditam, irmãos, piamente, baseado nessas profecias que nós estamos lendo aqui, que todo judeu conhece essas profecias aqui, todo judeu conhece, e eles estão crendo que está próximo de acontecer as profecias de Isaías, Zacarias, Miqueias. Então eles estão voltando para Jerusalém, voltando para morar em Israel, porque eles creem que que Deus vai governar, né, a terra, né? Deus vai governar a terra. Então é a crença dos judeus e é a crença também nossa, dos cristãos,
Agora nós cremos que Deus vai governar a terra através de Jesus Cristo. Amém? Vamos ler Mateus 19, 28. Jesus lhes disse: digo-lhes a verdade, por ocasião da regeneração de todas as coisas, quando o Filho do Homem se assentar em seu trono glorioso, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Irmãos, nós acreditamos que essa profecia aqui de Jesus vai acontecer na terra, né? Que esse julgamento, esses 12 tronos vão ser na terra. Os estudiosos da Bíblia acreditam que esse fato, essa profecia se dará na terra. João 18, 36, é um outro texto, irmãos, que se nós lermos ele atentamente, alguma coisa ele tem para nos falar sobre a respeito do milênio. Disse Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Agora presta atenção nessa última frase. Mas agora o meu reino não é daqui. Mas agora o meu reino não é daqui. O que significa a palavra agora, irmãos? Aí nesse contexto, por enquanto, no momento, o meu reino não é daqui. No momento, viu, Pilatos? Não é daqui. Mas um dia vai ser. Amém? Ó. Então, irmãos, quando a gente lê esse texto com atenção, de João 18, 36, e quem diz isso não sou eu, irmãos, são pessoas que se dedicam ao estudo do livro de Apocalipse, se dedicam ao estudo do grego, que se você for ler esse texto no original, o sentido é esse, agora, por enquanto, no momento, não. É isso que Jesus está falando para Pilatos. No momento, não. Mas, em outras palavras, vai ser um dia. Vai ser. Vamos ler Romanos 1 Coríntios 6,2. Esse texto, irmão, não está aí na tela. Abra sua Bíblia. 1 Coríntios 6,2. 1 Coríntios 6,2. Coríntios 6,2. Ou vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? O mundo aí, irmãos, que a palavra mundo aí no grego é pessoas, viu? Está falando de terra, mundo aí é terra, pessoas. Paulo está falando para os crentes de Corinto, porque eles estavam brigando entre eles, levando um ao outro para o tribunal e tal. Aí Paulo diz: vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Então nós acreditamos que esse julgamento é aqui no mundo, vai ser aqui na terra. Os santos nós iremos julgar. As pessoas, né? Vamos julgar os anjos. Então nós vamos, como Paulo está dizendo, julgar o mundo, né? Então 1 Coríntios 6,2. Romanos 8, 19 a 22, é um outro texto também. Romanos 8, 19 a 22. Olha o que Paulo fala a respeito da criação. Romanos 8, esse texto também não está aí na tela. Romanos 8, 19 a 22. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será libertada do cativeiro e da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. O que é que Paulo está dizendo aí, irmãos? Que a criação está na expectativa dela ser o quê? Redimida. E nós cremos que isso vai acontecer no milênio. A criação vai ser redimida. O mar vai ser redimido, não vai ter mais maremoto, né? As árvores vão ser redimidas, não vai ter mais árvore infrutífera. Toda árvore que tiver no milênio vai dar fruto. Amém? Olha, irmão, vai ser cada fruto grandão, né? Aí, os rios não vão ser poluídos, os rios vai ser tudo, né? Você vai poder beber água direto do rio. Pode beber que não tem problema. É água como se fosse mineral, melhor que mineral. Não vai ter problema, né? Não vai ter comida com agrotóxico, não vai ter.
Olha, irmãos, porque a natureza está esperando ser libertada, e ela vai ser libertada, amém? Ela vai voltar ao seu estado original, como era no Jardim do Éden. Aliás, irmãos, o milênio não será igual, não será igual, e eu vou dizer por que daqui a pouco. Mas o milênio será assim, parecido como era a vida no Jardim do Éden. Não vai ser igual, mas vai ser um pouco parecido, viu? Porque a natureza vai estar redimida, não vai ter guerra, ninguém vai ficar brigando com ninguém, os animais vão andar juntos, um com o outro, um animal não vai ficar mais, atrás do outro. Então vai ser assim. Então a natureza, até a natureza vai ser redimida. Agora, o que é que vai anteceder um milênio? Eu já falei, mas vou repetir. Irmãos, o milênio, como nós falamos, será um período de transição, que marca o fim da grande tribulação, ao fim da história humana, e o início da eternidade. Então, entre o final da grande tribulação e o início da eternidade, ou seja, a gente com Deus lá no céu, que a gente vai morar no céu, amém? A gente vai morar no céu, a gente vai morar aqui na terra, a gente vai morar no céu. Mas antes de morar no céu e depois da grande tribulação, vai ter aqui o milênio, aqui na terra. Então o milênio vai ter início após a grande tribulação, para os irmãos estarem se situando. O milênio também vai acontecer, irmãos, após a queda da grande Babilônia, que nós vimos quarta passada. Não vimos? O anjo dizendo, caiu a grande Babilônia. Ou seja, o império de Satanás vai ser destruído. O milênio também, irmãos, ele vai começar depois que Satanás for preso. Por que ele tem que ser preso, irmãos? Porque esse estado de coisas que nós vimos no milênio, paz, tranquilidade, harmonia, só é possível, irmãos, se o diabo estiver preso. Não é verdade? Ele vai estar preso para ele não influenciar as pessoas. Não é porque ele que fica influenciando as pessoas, fazendo maldade. É ele. Então, no milênio ele vai ter que estar preso, lá no abismo. O abismo, como eu falei, irmãos, é o lugar onde ficam alguns demônios presos. Não vimos isso? Nas quartas-feiras aí passadas? Que ele vai ser trancado no abismo? Se lembra que aqueles demônios do Gadareno, o que é que eles disseram para Jesus? Quando Jesus disse, eu vou expulsar vocês. Mas não nos mande para onde? Nós não queremos ir para o abismo. Abismo é o lugar onde tem demônios presos. Eles pediram para ir para onde? Deixa a gente ir para os porcos, mas não para o abismo. E aí Jesus deu permissão para ir para os porcos. Então o abismo é onde Satanás vai estar preso, acorrentado durante 1000 anos. Vimos que o que encerra a grande tribulação, irmãos, é a batalha do Armagedon, Está no capítulo 19, 11 e 21. O texto está até aí, mas a gente não vai ler não, irmãos, que o texto é longo, ok? É de 11 a 21, você lê em casa. Depois da batalha do Armagedon, encerra a grande tribulação. Só lembrando, irmãos, que no milênio não vai ter mais nem o anticristo, nem o falso profeta, porque os dois já vão estar onde? Já no inferno, já os dois. Vão ser lançados no inferno. Antes do milênio, viu? Eles já vão estar liquidados os dois. Só Satanás é que ainda vai estar sobrando. Mas o anticristo, que nós vimos, nas primeiras quartas-feiras. Quem é o anticristo? Vai ser um homem, um grande político, que vai resolver todos os problemas da humanidade. Não é verdade? E o falso profeta vai ser um grande líder religioso. Pois é, todos os dois vão parar, Deus vai jogar no lago de fogo. Agora, quais são as diferenças entre o milênio e a eternidade, onde nós vamos morar eternamente com Jesus no céu? Qual é a diferença entre o milênio e a eternidade? Veja só, o milênio antecede a eternidade, viu, irmãos? Antes de entrarmos na eternidade tem um milênio. Então o milênio antecede a eternidade. Sabe por que a gente diz isso? Porque se você for olhar o capítulo 21, como é que começa o capítulo 21? O que é que João começa dizendo? E vi
um novo céu e uma nova terra. Aí ele está vendo já a eternidade, amém? 21, né? E vi um novo céu e uma nova terra. Glória a Deus. Então o milênio antecede a eternidade. Agora, irmãos, como eu falei, o milênio, esse período, ele não vai ser, não é perfeito, viu? Não é perfeito. Sabe por quê, irmãos? Porque, por incrível que pareça, ainda haverá pessoas rebeldes no milênio. A gente vai ver isso daqui a pouco. Pessoas, irmãos, que quando tiverem uma chance, vão se voltar contra Deus, mesmo experimentando tudo de bom que Deus pode dar. Elas vão se rebelar contra Deus. A gente vai ver isso daqui a pouco, né? O milênio, irmãos, também é um período limitado. A eternidade não. A eternidade não tem tempo. Não tem tempo. Mas quando você diz milênio, você já está o quê? Está limitando. Está limitando. Está limitando. Agora, irmãos, uma pergunta que geralmente as pessoas fazem. E esses 1000 anos são literais? A resposta, eu não sei. É difícil saber. Sabe por que é difícil saber? Porque lá em 2 Pedro 5, 8, eu tinha colocado aí 2 Pedro 3, 5, viu? Está errado, é 2 Pedro 3, 8. O que é que está escrito lá? Que para Deus 1000 anos são como um dia. E um dia como? Então, irmãos, a gente não sabe se é literal, se é 1000 anos mesmo literal ou não. Agora, o que dá a impressão, irmãos, que é um período de tempo que não é tão curto assim. Pode não ser 1000 anos. Porque, irmãos, a ideia que a gente faz de tempo, o tempo existe para nós, para Deus não existe tempo. Para Deus não existe passado, nem presente, nem futuro. Sabia disso? Para Deus não existe passado, nem presente, nem futuro. Para nós existe. Então, nós não sabemos se esses 1000 anos são literais. Mas isso não importa, irmãos, né? Importa que é um período de tempo limitado. A eternidade, não. No milênio, os salvos vão morar na terra. Na eternidade, a morada é no céu. Amém? No milênio existirão pessoas não salvas. Na eternidade, só os salvos. Pastor, explica isso aí. Vamos ver quem é que vai estar no milênio? 3 grupos de pessoas. Primeiro, vamos voltar lá para Apocalipse 20, né? É bom você ficar com sua Bíblia aberta lá. Vamos ver Apocalipse 20. Apocalipse 20. Vamos ver quem vai estar no milênio. Primeiro grupo, irmãos, são os crentes ressuscitados, viu? Todos os crentes, antes de começar o milênio, os crentes vão ser ressuscitados, que a Bíblia chama da primeira ressurreição. Vão ter 2 ressurreições, viu, irmão? Dos crentes e dos ímpios. Os crentes ressuscitarão antes do milênio, os ímpios depois. Olha o que João diz aqui. Eu vou ler, vocês podem acompanhar aí na Bíblia. Apocalipse 20, a partir do versículo 1. Então vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande corrente. Eu estou vendo aqui na minha tradução, né? Agora vamos para o versículo 4, né? Que é o que nos interessa. Vi também o que? Tronos. Vi também tronos. E nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dado a autoridade para julgar. Quem são essas pessoas, irmãos, que estão sentadas nos tronos? Nós acreditamos, os estudiosos acreditam que sejam os crentes do Antigo e do Novo Testamento. Quer dizer, todos os crentes de toda a geração. Então, nós vamos estar lá, amém? Glória a Deus. O amém foi fraco? Você... Ah, sim. Ó. Vi ainda, segundo grupo de pessoas, as almas dos que foram decapitados por terem dado o testemunho de Jesus e proclamado a palavra de Deus. Estes são os que não adoravam a besta nem a imagem e não receberam a sua marca na testa e na mão. E viveram, algumas Bíblias têm ressuscitaram, né? E ressuscitaram
e reinaram com Cristo durante. Então, qual é o segundo grupo? Aqueles que foram martirizados na grande tribulação vão ser ressuscitados e vão estar também no milênio. Aí pode botar também os 144 mil, viu? Vão estar no milênio, que são judeus que se converteram durante a grande tribulação. Agora você pergunta assim, né? E a gente vai ver isso daqui a pouco. Pastor, e qual é o terceiro grupo? O terceiro grupo, irmão, vão ser pessoas não, a gente pode dizer assim, não salvas. Pastor, explica isso aí. Irmãos, nós acreditamos o seguinte, que na grande tribulação, haverá pessoas que não vão aceitar Jesus, mas também não vão receber a marca da besta. Não vão querer receber a marca da besta. Por alguma razão ou por alguma circunstância vão continuar vivos, vão conseguir sobreviver, não vão morrer na grande tribulação. Não recebem a marca da besta, mas também não vão aceitar Jesus. Por que a gente afirma que haverá esse tipo de gente no milênio? Porque, irmãos, quando Satanás for solto, a gente vai ver aqui, daqui a pouco, ele vai, irmãos, conseguir enganar esse pessoal. Ele vai fazer com que esse pessoal se reúna para guerrear contra Jerusalém. Pessoas que estão no milênio, está em Apocalipse 20, vão se juntar a Satanás para lutar contra o povo de Deus. Então haverá esse terceiro grupo de pessoas. Vamos ver Apocalipse 20, 7 a 10? Vamos ver essa parte aí logo então? Quando porém se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. E sairá para quê, irmãos? Para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. O número dessas é como a areia do mar. Irmãos, vão ter pessoas morando não só em Jerusalém, viu, mas no mundo inteiro durante o milênio. Nós não sabemos, irmãos, se essas nações vão ser iguais às que estão aí hoje, né? Brasil, Japão, China, não sabemos se serão essas nações assim, né? Com essa divisão hoje que nós temos política. Mas que haverá nações no milênio, haverá. Está aqui, diz que, né, Satanás vai enganar as nações, então vai ter nações lá. Agora, se são essas que tem aí hoje, a gente não sabe. Mas ele vai enganar o quê? As nações. Ou seja, as pessoas dessas nações, irmãos, elas conseguiram sobreviver à grande tribulação. Provavelmente não receberam a marca da besta e também não aceitavam Jesus. Porque se tivessem aceitado, irmão, não seriam enganadas. Agora, essas pessoas também, que estão aqui, que fazem parte dessas nações, nós cremos que são pessoas, segundo os estudiosos, que nasceram durante o milênio. Pastor, vai ter casamento no milênio? Olha, irmão, Jesus falou que no céu não se casa. No céu a gente vai ser igual a anjo, mas no milênio parece que não. Que no milênio vai ter vida assim, irmão, normal, né? Vida normal que eu falo, é claro, não vai ser igual a essa vida, porque a gente vai estar num ambiente, irmão, totalmente diferente. Não vai ter poluição, o ar que você vai respirar é outro, né? Você não vai ter medo de sair com o seu celular para ficar vendo o WhatsApp. Ninguém vai roubar o seu celular. Enfim. Não vai ter ladrão. Tem gente que ficou alegre, pastor, isso me dá uma alegria. Vou ter que usar meu celular no céu. Eu não sei, mas vai ter celular no milênio? Acho que não, porque não vai precisar de celular, né? É brincadeira, irmão. Então, são crianças, irmãos, que vão nascer ali, vão ser criadas, né? Assim, nos princípios, vão ouvir falar de Jesus, mas quando crescerem, irmão, vão se voltar contra Deus, né? Vão se voltar contra Deus. Então, irmãos, isso é
Segundo os estudiosos, viu? Eles afirmam isso, pessoas sérias que estudam a Bíblia, né? Agora, irmãos, por que Deus soltaria Satanás depois de tê-lo acorrentado? Não seria bom Deus ter deixado o diabo lá preso mesmo para sempre? Não é verdade? Não é verdade? Por que vai soltar de novo? Deixar ele lá preso logo. Irmãos, sabe o que eu entendo? Os estudiosos entendem? Que Deus quer provar o seguinte: que o problema do homem está no coração, que a questão não é pobreza não, que a questão não é falta de educação não, que a questão do ser humano não é falta de oportunidade não, é porque o homem é rebelde mesmo. Porque, irmão, porque depois de ter vivido, irmãos, né, na presença de Deus, sendo governado por Jesus, num ambiente que não vai ter fome, não vai ter miséria, né, não vai ter nada de ruim, e mesmo assim, irmãos, o homem ainda vai se voltar contra Deus. Deus vai provar, vai esfregar na cara do homem, está vendo? O problema não sou eu não, o problema é o seu coração. Porque, irmãos, o milênio vai ser, como eu falei, parecido, não vai ser igual, mas vai ser parecido com o Éden. E mesmo assim o homem vai se rebelar contra Deus? Vai. É o que está escrito aqui, irmão. Vamos continuar? Marcharam então pela superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos e a cidade amada. Qual é a cidade amada? Jerusalém, não é verdade? Porém, olha, irmão, só que não vai ter nem briga, viu? Não vai ter nem guerra, não precisa nem guerrear. Porém, desceu fogo do céu e os consumiu. O diabo que os tinha enganado foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde já se encontram a besta e o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite para todos sempre. Olha, Deus. Essa batalha aqui é conhecida como a batalha de Gog e Magog. A batalha que acontece no final da grande tribulação e antes do milênio é conhecida como a batalha do Armagedon. Não confundir essas duas batalhas. A batalha do Armagedon, irmãos, é as nações se reunindo para lutar contra Deus. Essa aqui eles estão se reunindo para lutar contra Jerusalém, para derrubar Jerusalém. E vão ser destruídos. Vamos agora para a última parte do Apocalipse 20, que fala sobre o julgamento dos mortos. Vamos ver? Apocalipse 20, 11 a 15. Olha o julgamento agora, irmãos. Apocalipse 20, 11 a 15. Esse julgamento, irmãos, é conhecido como julgamento do grande trono branco. Depois vi um grande trono branco e aquele que nele estava sentado. A terra e o céu fugiram da sua presença. Parece que aí, irmãos, há a destruição da terra, viu? É aquela menção que Pedro faz, que a terra vai ser destruída pelo fogo. Então parece que acontece nesse momento, viu? Porque João, quando a gente entra em Apocalipse 21, o que é que ele vê? Um novo e uma nova terra. E ele até diz lá, né? E o mar já não existe. A terra e o céu fugiram da sua presença e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, de pé diante do trono. E livros foram abertos. Aí, irmãos, é o julgamento do ímpio, viu? Porque a igreja, irmãos, já passou. Quando a igreja for arrebatada, o julgamento da igreja vai ser logo após o arrebatamento. Mas o julgamento da igreja não é para a condenação. O julgamento da igreja é para o quê? Galardão. Amém? Ali é diferente. Agora esse aqui, irmão, esse aqui é para condenação mesmo. Aqui, ó. Vi também os mortos grandes e pequenos e os livros foram abertos. O outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregavam os mortos que neles havia. E cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Irmãos, essa expressão, e cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito, é porque haverá graus de punição, viu? Haverá grau de punição. Como existem graus de galardão, existem graus também de punição. Jesus ensinou isso lá em Mateus 11. Mateus 11,
quando ele falou das 3 cidades impenitentes. Vá lá em Mateus 11, em casa, e leia sobre as 3 cidades impenitentes: Corazim, Betsaida, Cafarnaum. Repare o que é que Jesus fala sobre elas no dia do julgamento. Então haverá o quê? Graus de punição. Haverá graus de punição. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Existem 2 mortes, irmãos. A primeira morte, todo homem tem que passar. Que morte é essa? A física. Todo mundo tem que passar, não tem como escapar. A segunda morte é a morte espiritual. Por isso que Jesus disse: não temam quem pode matar o corpo. Não temam, mas temam quem pode lançar a alma no inferno. Aquele que estava sentado, ou melhor, se o nome de alguém não for encontrado no livro da vida, o que é que vai acontecer? Este foi lançado no lago de fogo. Olha, irmãos, terrível isso. Então, quem não foi encontrado vai para o inferno, irmãos, que é a segunda morte, a morte espiritual. Vai acontecer isso. Esse julgamento, irmãos, haverá juiz, mas não haverá júri, viu? Haverá acusação, mas não haverá defesa. Haverá sentença, mas não apelação. Também não haverá prisão domiciliar e nem habeas corpus, viu? Cuidado. Vamos ficar em pé e vamos orar? Cuidado. Irmãos, entenderam? Irmãos, essa é uma doutrina maravilhosa, né? Saber, né? Que Deus vai ainda, irmãos, cumprir o propósito dele na terra, amém? Vai, né? Que as profecias, irmãos, que não foram cumpridas, vão se cumprir na terra ainda. O diabo não vai poder impedir que essas profecias para Israel, para a igreja, sejam realizadas, né? E nós acreditamos que isso vai ser nesse período, irmão, chamado de milênio. Chamado de milênio, 1000 dias, não é verdade? Então, vamos orar, porque Deus, né, está nos ensinando, amém? Nós não podemos ser ignorantes com relação a essas coisas. Talvez você nunca tenha ouvido falar de mim, pastor, eu estou sabendo isso tudo agora, não sabia nada disso. Pois é, para aprender, amém? Aprender, ficar atento, e você vai orar a Deus. Porque, irmãos, depois agora aí vem o que? 21, vinha um novo céu e vinha uma nova terra. E o que é que João vê, irmãos? Olha que coisa interessante. O que é que João vê descendo do céu? Não precisa abrir a Bíblia não. Vamos ler Apocalipse 21, 8? Eu não li? É importante a gente encerrar com isso. Então, vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva, adornada para o seu marido. Irmãos, essa nova Jerusalém não é a Jerusalém a terrena do milênio, não. Essa é outra, viu? São 2 Jerusaléns, a terrena, mas a que desce do céu. Glória a Deus. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles, e ele será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: escreva isso, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda: está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isso, e eu serei o seu Deus, e ele será meu filho. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos,
os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos. O lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Glória a Deus. Palmas para Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Feche os seus olhos. Esteja orando, né? Glória a Deus. Fale com Deus. Diga a Deus: eu quero estar preparado, ó Deus, para tudo isso que eu tenho ouvido esses dias, essas quartas-feiras. Oh Deus, me dá entendimento cada vez maior dessas questões. Oh Jesus, fale com Deus. Glória a Jesus. Aleluia. O objetivo de Deus, irmãos, é nos esclarecer, nos ensinar todas essas coisas, é que nós possamos estar convictos de que Deus está no controle de tudo, que Deus um dia vai voltar, que precisamos estar preparados para a volta dele. Esse é o objetivo, irmãos, de Deus, ao permitir que João escrevesse esse livro de Apocalipse, para nos mostrar o que vai acontecer, para que a gente não tenha medo, não fique ansioso, porque Deus está no controle de toda a história da humanidade. E se Deus controla a história do mundo, Ele tem controle sobre sua vida também. Deus está dirigindo a sua vida, pode ter certeza. Mas cabe a você e a mim a tomar decisões nessa noite, se não tomamos ainda. Para quem não aceitou Jesus, de aceitar Jesus nessa noite. E se você não aceitou, você pode vir aqui na frente, viu? Enquanto nós estamos orando, você pode sair do seu lugar e vir aqui. Você que quer fazer uma reconciliação com Deus, pode sair do seu lugar agora também, vir aqui na frente. Você está desviado e quer se reconciliar com Deus, vem aqui na frente agora. Mesmo a gente estando orando, pode vir aqui na frente. Porque o alvo de Deus, irmãos, não é encher o nosso intelecto, não é encher a nossa cabeça só de informação, mas é nos fazer tomar uma decisão nessa noite. É por isso que Ele nos revela, é por isso que Ele fala, é para que você tome uma decisão, que você não fique apenas ouvindo e agora eu sei, agora eu conheço. Não, não é só isso não. Deus quer que você tome uma posição. Então sai do seu lugar e vem aqui na frente, e nós vamos orar pela sua vida, de tudo que nós ouvimos aqui nessas quartas-feiras, para que você esteja preparado para subir na hora do arrebatamento, não ficar aqui na terra. Por isso que nós estudamos sobre o arrebatamento, estudamos sobre isso, a grande tribulação, para você saber as coisas que vão acontecer, que são terríveis. Deus não quer que você passe por a grande tribulação, e Deus nos mostra agora uma imagem, né, do que vai acontecer. Glória a Deus. É para te trazer segurança e firmeza. Você está muito inseguro, mas o livro de Apocalipse nos dá uma grande segurança de que Deus está no controle. Ele está com as nossas vidas nas mãos dele. Aconteça o que acontecer, Ele vai estar conosco. Pai querido, Pai de amor, muito obrigado a Deus por essa noite. Muito obrigado a Deus por esse privilégio de aprendermos mais da Tua palavra. Que possamos ser ouvintes atentos, obedientes e praticantes da Tua palavra, Pai. Ó Deus, muito obrigado a Deus. Sabemos que o Senhor tem um plano ainda muito grande em nossas vidas. O Senhor tem um projeto maravilhoso para a igreja. Ó Deus, nós oramos, Pai, fazemos aquela oração: seja feita a Tua vontade, ó Deus, assim na terra como no céu. Sabemos que um dia isso se cumprirá literalmente, ó Pai, que a Tua vontade será cumprida aqui na terra. Sabemos que está chegando esse momento, ó Pai, que o Senhor regerá as nações com vara de ferro, e toda a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem a terra. Ó Deus, muito obrigado. Continua nos abençoando nessa noite, ó Pai. Muito obrigado. Nós oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém?
Glória a Deus. Fala com o seu irmão aí e diga: meu irmão, lá no milênio a gente se encontra. Glória a Deus. Irmão, só mais uma coisa, viu? Pastor, como é que pessoas ressuscitadas vão estar convivendo com pessoas que vão estar no corpo normal? Isso não tem problema, irmãos, para Deus. Jesus não ficou 40 dias morando aqui com os discípulos, aqui na terra? 40 dias? Já com o corpo glorificado? Jesus comia com eles, ficava com eles, ok? Então essa questão no milênio não vai ter problema, viu? Porque vão ter pessoas com corpo ressurreto e pessoas, né, sem o corpo ressurreto ainda, ok? Mas para Deus não tem problema nenhum. Glória a Deus.